Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Mais uma live aqui da Terapia Criciúma. E enquanto vamos esperando o pessoal entrar, começamos com atraso hoje, mas é normal, Normal. acontece, entre atendimentos e tudo mais, mas estamos aqui. Como prometido, todas as terças-feiras nós estaremos aqui a partir das 20 horas e trazendo sempre novos temas, tá? E ficamos bem contentes com a live passada, teve uma ótima visualização, nós agradecemos muito a vocês e contamos novamente com a bondade de vocês aí em compartilhar, em comentar, onde nós ficamos bem alegres com isso. Me apresentando, meu nome é David Terres, hipnoterapeuta aqui na Terapia Criciúma, e aqui junto comigo... Eu sou a Tássia e sou psicóloga. Também trabalho aqui na Terapia Criciúma. Então, e assim, aí você já pode ir mandando o seu comentário sobre esse tema tão bacana, vamos dizer assim, pelo fato de termos como trazer as informações para vocês, que é o autismo. Mas enquanto o pessoal vai chegando, eu quero dar um recadinho bem rápido. Agora, no mês de abril, nos dias 14 e 15, a Terapia Criciúma está divulgando, né, e promovendo um curso de hipnose prática e clínica. E você que tem interesse, você que é da área da saúde, você que estuda psicologia ou que gosta dessa área que é muito incrível, dessa ferramenta que tem ajudado muita gente, entre em contato. Vou deixar a descrição aqui no vídeo, aqui embaixo, tá? O WhatsApp e os outros contatos das redes sociais. E você que tem interesse, ainda restam poucas vagas para o curso agora de abril, dia 14 e 15 aqui em Criciúma. Lembrando que nos dias 16 e 17 de junho nós estaremos com um curso também em Florianópolis. Se você está nos assistindo em Florianópolis, ou da grande Florianópolis, região aí de Palhoça, São José, Biguaçu, Antônio Carlos, então você que mora na grande Florianópolis e quer aprender um pouco mais essa ferramenta, nós vamos estar com esse curso também nos dias 16 e 17 de junho, tá ok? Recado dado, vamos lá? Vamos começar. Isso, autismo. Você conhece alguém que tem essa síndrome? Você conhece pessoas que convivem com autistas? Então nos conte, traga o seu comentário, traga a sua pergunta, que nós vamos ficar muito contentes em poder responder na medida do possível. Pedimos desculpas até, inclusive, porque alguns dos comentários da semana passada nós não conseguimos responder, até porque o Facebook às vezes deixa a gente meio numa situação ruim. A gente não consegue visualizar, né? Não visualizam muitos deles. Então, já pedimos desculpas, né, por isso, mas na medida do possível estaremos respondendo todas as perguntas, tá ok? Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sobre autismo? Então, o autismo ele é uma das deficiências que hoje em dia estão sendo mais comentadas. Isso se dá pela dificuldade que está tendo de lidar com a situação nas escolas, principalmente. Então, as principais dificuldades que eles têm é por conta também dos desafios que eles têm contra habilidades sociais desses sujeitos. Porque normalmente esses sujeitos, eles acabam, vamos dizer assim, não interagindo tanto com os outros alunos ou até mesmo com os professores. E isso acaba dificultando na hora da explicação e tudo mais. E também muitas vezes eles têm um comportamento mais hiperativo, eles podem ter um comportamento mais hiperativo. Entendi. Isso também se dá não pela questão do autismo, mas porque normalmente tem essa outra deficiência, que é o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que está vinculado ao autismo. Certo. Mas não quer dizer que todos os autistas vão ser dessa forma. Não existe uma regra. Não é uma regra. Não é um sintoma literal De todos, não. de todos. Vamos dizer assim que é uns 80%. A grande Entendi. maioria tem esse TDAH, mas não Certo. significa que são todos. Entendi. Esses transtornos que causam esses problemas assim, de linguagem, na comunicação, na interação, no comportamento social, são para todos os autistas ou diferencia de uma pessoa para outra? Ela pode ter o mesmo tipo de autismo e ter uma interação diferente, situações diferentes? São tipo graus Graus. de autismo, né? Então, normalmente o que acaba acontecendo é essa habilidade, falta de habilidade social, essa falta de comunicação, né?
e movimentos repetitivos, normalmente eles têm. Uhum. Então vai variar o grau de quanto que ele consegue falar. Alguns eles não têm fala nenhuma verbal. Certo. Alguns eles Só por gestos? Só por gestos. Mas ele poderia falar normalmente porque ele tem voz e tudo mais. Sim. Só ele não usa isso para se socializar. Ainda não foi trabalhada essa questão, normalmente. Entendi. Uhum. Tá incentivando e tudo mais, né? Uhum. E também essa questão das habilidades sociais também, às vezes pode ser trabalhada. Uhum. Alguns eles são mais introspectivos, outros eles conseguem socializar um pouco mais, vai depender justamente desse grau. Entendi. Segundo a OMS, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo hoje possuem algum tipo de autismo. Uhum. E no Brasil são cerca de 2 milhões. 2 milhões no Brasil, ou seja, muitas pessoas têm esses sintomas, têm algum tipo, algum grau, né? Algum grau. Alguns às vezes eles nem sabem que possuem autismo, vão descobrir depois de anos, quando eles já são adultos e tudo mais, porque eles conseguem essa conviver socialmente, mas eles sabem que possuem uma diferença. Tem alguma coisa diferente neles. Uhum. Mas eles descobrem muito tempo depois. Entendi. Isso é muito comum. E no caso, essas pessoas entram nesses 2 milhões de brasileiros, não? Entram. No momento que é diagnosticado, ele já entra para a estatística. Mas não quer dizer, então quer dizer que pode ser muito maior. Pode ser. Porém, as pessoas ainda não sabem. Até mesmo a questão da criança. Porque hoje em dia o diagnóstico vem entre os seus 4 e 5 anos no Brasil. Certo. Normalmente é entre essa idade que acontece o diagnóstico. Entendi. Porém, às vezes os pais, eles não conseguem perceber que a criança tem essa dificuldade, ou até mesmo as escolas, e acabam não encaminhando ele para um profissional. Certo. Entendi. Certo. Eu tava lendo alguma coisa que parece que o autismo ele é mais recorrente em meninos, é isso? É mais recorrente em meninos. São poucos, se não me engano, a cada 8 meninos, uma menina é autista. Entendi, interessante. E quais são os níveis de autismo? Então, há um nível onde ele consegue ter essa interação social. Há um nível onde ele não tem essa interação social, onde normalmente há essa falta de fala, dessa comunicação. Entendi. E também há as outras questões também, que são, normalmente eles são muito sistemáticos. Então, eles começam a inferir carrinhos, lápis, penais, eles são um tipo de toque, vamos dizer assim. Certo. Mais organizacional, eles querem as coisas mais organizadas, mais direitinho. Isso pode ser um sintoma. Ou seja, é um sintoma onde muitas vezes a criança em si não foi diagnosticada até o momento como autista, mas os pais, enfim, a família pode já ir identificando essas situações. Textura de comida, normalmente eles fazem escolha. Alguns eles comem mais comidas sólidas, outros eles gostam mais que seja uma textura mais líquida, vai depender mais muito pastosa. Vai depender muito dele, assim, do gosto dele, da textura que causa repúdio e da textura que causa mais prazer para ele. Entendi. Eles fazem essa seleção de alimento normalmente. Entendi. E você? Conhece alguém que tenha esses sintomas? Eu já quero agradecer às pessoas que estão nos acompanhando aqui e pedir já que você vá divulgando, vá compartilhando aí, porque essa é uma live muito especial. Porque ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do autismo. Então hoje nós estamos fazendo essa live, hoje é dia 3 de abril, devido a isso, devido à importância que isso tem e a falta de muitas pessoas, até de conhecimento, né, com essas situações, onde é problemático para a criança, que precisa ter um acompanhamento, né, diferenciado já desde o início, porque quanto mais cedo for diagnosticado, melhor o tratamento. Sim. Aqui no Brasil, normalmente entre os 3 e 4 anos. Mas lá pra fora, eles já começam a diagnosticar mais cedo. Porque é visível, normalmente. É aquele bebê que quando a mãe tá mamando,
tá dando de mamar pra ele. Ele não tem um contato visual com a mãe. Uhum. É aquele que aquela criança mais novinha, que quando chama um nome parece que ele é surdo. Que antigamente o autista era confundido com surdo, né? Olha Justamente só. por isso, porque ele não reage quando a gente chama ele, normalmente. Ele não te dá atenção, ele te ouve, mas te ignora. Sim. Às vezes os pais procuram um tratamento porque acham que a criança é surda ou Tem algum problema de audição e na realidade não é. Na verdade não é. Entendi. Certo. Segundo o CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, existe 3 tipos de autismo, é isso? Seria a síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento e o transtorno autista, seria isso? Certo. O Asperger é aquele que as pessoas falam, tem uma inteligência acima da média, o autista, em alguma área. Normalmente daí é diagnosticado como Asperger. Entendi, mas nesse caso o Asperger, ele é um autista ou não? Ele engloba agora no transtorno do espectro autista. Ah, certo, mas não... Porque hoje em dia não se denomina mais autista, que o nome da deficiência seria o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Entendi. Aí nesse dali tem as divisões, que é o Asperger, o autismo e o transtorno de desenvolvimento global. Ou seja, ele tem a síndrome, só que no sentido mais... Vamos dizer assim, são os graus, vamos dizer assim, desse mais transtorno. leve, menor. Sim. Entendi. E essa síndrome, como a gente falou ali, ela afeta muito mais meninos do que meninas, né? Quem tem a síndrome de Asperger, ele, como tu falou, ele tem uma inteligência acima da média. Isso é uma coisa interessante também de se analisar, porque no fim, como pais, né, nós achamos que o filho, meu filho é muito inteligente e tudo mais, e na realidade tem que ter um certo cuidado até com isso. Sim. Porque ele pode ter a síndrome e a família não saber isso. Até porque tem aquela questão, tem autismo, as pessoas já rotulam, porque não vai aprender, não consegue se desenvolver, as pessoas rotulam dessa forma. E na verdade não é. Não precisa ser o Asperger para eles terem uma inteligência ou conseguir se desenvolver. O próprio autista, no caso, que é o do autismo mesmo, ele consegue se desenvolver e tem uma inteligência muito grande. Eles têm memória visual que é impressionante. Alguns. Eu já trabalhei com autista por mais de 2 anos e tu ensinava uma coisa pra ele num dia, no outro dia ele já conseguia, ele entendia e conseguia desenvolver muito bem. Entende? Só pela questão da memória visual dele. Ele absorvia muito bem isso, tudo através do estímulo visual. Sim. Entendi. Falando do Asperger ainda, eles são muito inteligentes, mas eles têm uma propensão, são propensos à depressão e ansiedade, né? Por conta disso também. Devido, né? Porque, querendo ou não, como eles são muito inteligentes, eles acabam não... Porque normalmente eles se envolvem para uma área, né? Certo. Aí eles não conseguem desenvolver a outra área tão bem quanto a outra. Tipo, a parte sentimental... A parte social. A social, ou seja, não consegue transmitir aquilo que ele está pensando, enfim. Então ele vai guardando tudo isso e isso pode gerar uma depressão, uma ansiedade. É muito interessante falar essa questão de não conseguir transmitir o que está sentindo, porque eles falam, o autista é agressivo, o autista é isso, e não é. É uma questão de que ele não consegue transmitir o que ele está sentindo. Por vias normais, vamos dizer assim, né? Aí ele não sabe o que fazer. Então é onde ele acaba, muitas vezes, se estressando consigo mesmo, não com o outro. Então é onde ele pode parecer ser mais propenso a ter uma atitude mais agressiva. Entendi. E na realidade, essa agressividade é até uma frustração, né? É uma frustração. É uma frustração, ou seja, ele quer mostrar, ele quer... Ou ele quer mostrar alguma coisa, né? O seu sentimento, dizer que não quer aquilo, dizer mas não que sabe quer outra como coisa, fazer. Não tá conseguindo, ou então ele não tá entendendo o que tu tá tentando dizer pra ele. Então é onde ele faz essas questões para justamente uma forma de frustração. Ele fica frustrado e quer extravasar aquilo dali. E no fim acaba sendo confundido com uma questão agressiva. Entendi. O transtorno invasivo do desenvolvimento, ou seja, esse é o meio termo entre o leve e o, vamos dizer assim, o mais crítico, né? Esse é o meio termo, é isso? É. Entendi.
Esse tipo de autismo, ele é normal? Assim, qual dos três hoje é o mais conhecido, é o mais falado, é o mais comum, vamos dizer assim? O mais comum hoje em dia é o transtorno do autista mesmo, do autismo, né? No nível mais grave. Uhum. Entendi. São mais conhecidos, né? Até porque mesmo quando ele tem um transtorno de desenvolvimento global, ele nas escolas é rotulado como autista. Ah, é? Entendi. Eu já peguei atestados que diziam que é transtorno global, desenvolvimento global, e na escola é tratado como autista, até porque é o transtorno do espectro autista, né? Então eles não têm essa divisão. Entendi. Certo. Então, falando já do transtorno autista, são crianças, né? Geralmente se identifica na infância, né? E esses sintomas eles são citados anteriormente, até como a gente falou, mas o funcionamento disso, assim, o tratamento para isso, ou seja, quando a gente diagnosticou, qual seria o próximo passo? O próximo passo é procurar um profissional, né? Que consegue, muitas vezes, quem precisa, muitas vezes é a família. Porque no momento que ele tem esse diagnóstico, a família vai começar a ter que ter uma mudança de comportamento. Vai ter que conviver com a situação e se adaptar a ela, né? Tem que se adaptar a ela. Então, normalmente precisa de um profissional para conseguir desenvolver a criança, para ajudar, né? Orientar o que os pais podem fazer, para que tipo de lugar eles podem levar ele, às vezes numa fonoaudióloga, às vezes ele não tem esse conhecimento. Entendi. E também para essa questão de mudança toda que vai ocorrer na vida deles. Entendi. E falando até dos níveis de gravidade ali, a dificuldade da interação da criança na escola, principalmente, acontece que eu acho que é um dos pontos mais sensíveis, né? Porque as outras crianças não entendem isso, né? Mas é engraçado, o preconceito vem muito mais dos adultos do que as crianças, porque as crianças elas entendem que ele é diferente, só porque elas não têm o preconceito. Elas não excluem ele. Entendi. As crianças, principalmente quando elas são muito bem trabalhadas nas escolas, elas conseguem identificar que ele é diferente, mas conseguem puxar ele e brincar com ele. Elas sabem que precisam ir lá chamar ele para brincar, elas sabem que precisam. Elas conseguem se adaptar? Sim, elas se adaptam muito bem. Normalmente, quem tem mais dificuldade são os professores. Os professores. Mas aí seria por falta de informação ou enfim, paciência, o que... Acho que é um conjunto de tudo. Né? Porque querendo ou não... Alguns podem dizer assim, não tive esse tipo de informação, mas hoje em dia é tão fácil ter informação. Ou seja... Procurar informação. Hoje nós estamos fazendo isso, né? Quando eu trabalhei com uma criança, eu tinha recém começado na faculdade. E muitas coisas eu não sabia, não tinha ainda entrado nessa questão do autismo. E eu fui pesquisar em livros, o que eu aprendi, o que eu via de dificuldade nele, eu fui pesquisando. Eu acho que é isso que os profissionais que trabalham com autista têm que fazer. Não apenas, se ele não estivesse na sala de aula, eu conseguiria dar aula. Não ia ter essa dificuldade porque ele fica gritando no meio da sala. Mas tu fez alguma coisa para ele parar de gritar? Tu tá dando atividade que consegue desenvolver ele? Ou seja, ocupou a mente dele, fez ele ficar... porque o autista, normalmente, ele tem dificuldade em trocar. Ele tem dificuldade de foco e de trocar de situação. Ou seja, assim... alguns têm, outros não. Falando do foco, ele está focado numa situação, ou seja, ele já está frustrado com alguma situação. Ou a reação dele, onde eles acham que é a agressividade, é o quê? Às vezes, gritar. E isso, mal interpretado pelos professores, as pessoas que estão junto, acabam achando que isso não precisaria acontecer, mas é a forma dele estar de ele se expressar, né? Se comunicando. Uma forma dele conseguir se expressar, uma forma de ele conseguir mostrar que ele não está conseguindo, ou ele não quer mais fazer aquilo. Existe alguma coisa errada. Entendi. Não é normal, vamos dizer assim. É porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa ele quer dizer, alguma coisa ele quer mostrar os sentimentos. É porque tem muitas pessoas que acabam acreditando que o autista é o normal dele fazer isso. É gritar, enfim,
essa expressão mais agressiva dele é uma coisa normal por ser autista, e na verdade não é, né? Tu consegue trabalhar a criança para que ela fique sentada no momento que é para ficar sentada, porque não é tu ter um segundo professor numa sala de aula Entendi. e ficar sentado do lado da criança o tempo todo. Não é isso que tu tem que fazer. Tu tem que ensinar a ele que há momentos para ele ficar sentado e fazer as atividades, e há momentos que ele pode interagir com as outras crianças ou fazer o que ele bem entender, porque as crianças não ficam sentadas o tempo todo numa sala de aula. Criança nenhuma faz isso. Aí vai querer que o autista também fique sentado todo o tempo numa sala de aula? Não é um robozinho, né? Não vai conseguir fazer. Então, isso também é uma dificuldade do segundo professor na sala de aula, porque tem professor de classe, que é o regente que ele chama, que querem que o segundo professor fique sentado do lado do autista o tempo todo, que não deixa o autista fazer nenhum tipo de barulho, porque pensa que isso vai atrapalhar. E quantas outras crianças estão fazendo barulho? Ou seja... É incoerente. Entendi. É uma dificuldade muito grande que eu senti, que vários outros segundos professores também já sentiram, e é bem recorrente. Porque daí os professores acabam focando no autista, sendo que existe outras crianças que, por mais que não tenham a síndrome, estão atrapalhando muito mais do que ele. Até porque o barulho também atrapalha ele, né? Incomoda, né? Incomoda ele. Sim. Normalmente o autista ele tem essa questão do barulho, dos estímulos auditivos, visuais também. E isso também acaba atrapalhando ele. Então as crianças estão gritando, ele não vai conseguir focar. Ele vai ficar irritado. Ele vai ficar irritado. Entendi. E esse déficit das habilidades sociais, aí no caso de interação com as crianças e tudo mais, eu acho que é um agravante, né, nesse sentido, né? Porque daí, querendo ou não, a criança já está frustrada, ela já está, vamos dizer assim, incomodada com barulhos, com cobrança, ou seja, ela tenta se expressar, não consegue, aí claro que vai ficar irritada, claro que ela vai gritar, claro que ela vai fazer algumas coisas que, vamos dizer assim, seriam fora do normal, mesmo do autista, não é isso? É tudo questão de tu estimular a criança, né? De tu estimular o autista, de tu ensinar. Tudo que tu ensina pra ele, ele vai, com o tempo e com o jeito que vai ser ensinando, ele vai compreendendo aquilo, ele vai pegando pra si. Eles são muito inteligentes. Entendi. A gente não pode tratar eles como pessoas que não conseguem compreender aquilo que a gente quer mostrar. Porque eles compreendem, mas tem a forma certa de mostrar pra eles. Cada um aprende de uma forma diferente. Eles aprendem, mas cada um aprende de uma forma diferente, assim como toda criança. Toda criança leva o tempo. Tem o seu tempo para aprender, tem algumas aprendem mais rápido, outros um pouco mais devagar, né? Mas é isso. Vamos lá, eu vou mandar uns ois aqui, porque daqui a pouco o pessoal vai começar a brigar comigo. Ah, tu não falou meu nome, na live passada tu não viu nem que eu tava lá. Então assim, ó, quero já deixar um oi para todos vocês aqui, ó. Para Neuza, para Deise, para Lise, para Fran, para Shirley, o Arilton, o Fabiano, o Ederson, né? Se eu falar Éder, ele vai ficar bravo. Enfim, a Fabiane Florentino, Maria, Mariana, Aline Padilha, Marisa, quem mais está aqui? A Dona Yolanda, a mulher do seu Carlos, tudo bem, Yolanda? Como vai? Saudade da senhora. O ED, meu amigo ED lá de São José, a Andréia Mendes, a Marisa, a Suzy, oi Suzy, cheguei. Oi família, cheguei. O Otoniel, o Gustavo, enfim, tem bastante gente aqui, mas vamos lá. A Andréia está falando aqui, ó, tem um aluno autista que está no processo de adaptação à sala de aula, classe cheia, barulhenta, dificuldade para ele, tem que ter paciência mesmo. Tem que ter bastante paciência. Dependendo da atividade que a gente bolava, às vezes a gente tirava ele um pouco, mas não tirava sempre. Dependia do dia. Às vezes ele estava um pouco mais agitado, então tira ele da sala, às vezes dá umas parecidas com ele, aí depois voltava, tentava fazer novamente a atividade. Acalmava ele. Porque é assim, tem que ter muita paciência, mas é bem gratificante. Mas é aquela situação também, né? Eu acho que se o profissional se colocar no lugar da criança, imagina você com uma sensibilidade maior, né? Auditiva, uma irritação até por parte da frustração, ou seja,
tu quer expressar, tu quer passar para a pessoa o que tu tá sentindo, o que tá acontecendo e não consegue. Se coloca no lugar dessa criança, ou dessa pessoa, enfim, normalmente são crianças, né, que são os grandes problemas no sentido... Da escola, né, normalmente. Da escola, né? é. Então, assim, imagina você passando por isso. Imagina você em casa agora, querendo passar, né, conversar com as pessoas e não tendo, não conseguir, né? não tendo a ferramenta para isso, ou seja, tu não consegue se expressar, tu não consegue conversar. Imagine como você se sentiria. Então tem que ter muita paciência. Tem que ter bastante paciência. É assim que se trabalha, é com paciência, paciência, com amor, porque assim, ó, eles Muito com amor. certeza eles notam isso. Eles são muito sensíveis. Muito sensíveis, exatamente. Eles têm vamos dizer, a percepção do que tu tá extrema. sentindo muito extrema, assim. Se tu tá triste, ele vai sentir que tu tá triste. Se tu tá dando carinho pra ele, ele vai ser carinhoso contigo. Do jeito dele. Uhum. Lembrando isso. Do jeito dele. E cada um expressa de uma forma diferente, né? Uhum. Eles falam, o autista é agressivo, mas tem um autista que é muito carinhoso. Uhum. Esse que eu trabalhei era muito carinhoso. Então, mas também porque tu sabia como lidar com a situação. Uhum. Porque foi bastante tempo que eu trabalhei com ele, né? Então a gente vai se adaptando, vai né? se adaptando. É por isso que eu digo, a paciência no sentido não é só tu ser paciente. Uhum. É ter... E tu saber, tu conhecer ele, saber os pontos fortes dele, os pontos fracos. O que, aconteceu isso, como que tu pode trabalhar isso? Ele, tá tendo muito barulho na sala de aula, como que pode trabalhar isso? Ele não consegue fazer tal atividade, então vamos fazer de outra forma. Pra ver se ele consegue aprender. Até o local onde ele é colocado na sala de aula conta muito, né? Muito. Às vezes tu tem que trocar ele várias vezes no lugar. Até ele achar o lugar. Ele achar o lugar dele, que ele se sente melhor. Porque na realidade... Ar-condicionado, tudo isso... influencia. Influencia. Porque eles são muito sensíveis, né? Porque ele não também consegue falar, eu tô com frio, tô com calor, às vezes. Alguns, né? Não conseguem expressar isso. Aí tu bota ele bem onde o ar-condicionado bate. Aí tá morrendo de frio, aí ele tá agitado, tu não sabe por quê. Às vezes só por conta do ar-condicionado. O calor. O calor também envolve bastante, se tá um dia muito quente. São situações extremas, né? E falando de situações, vamos falar sobre causas. O que causa o autismo, nós sabemos que ainda não foi descoberto. Não tem foi isso e ponto final. Há estudos. Sim, mas nada conclusivo. Nada conclusivo. Eu acho bem complicado falar sobre causas justamente por isso. Porque há várias que eles falam, umas eu concordo, outros eu acho um absurdo. Quando eles falam na questão de que é ambiental, eu não concordo com isso. Eu particularmente, posso estar errado, mas eu particularmente, como eu trabalhei com autista e estudei, eu acho isso um absurdo, não concordo. Eu concordo mais com essa questão da genética e tudo mais, eu acho que é onde pode estar o foco principal ali, da questão do cérebro. A parte genética, né? Do cérebro e tudo mais. Até alguns estudos, em 1980, ou até 1980, acreditava-se que eram ligações com genética, e isso continua até hoje, né? Até hoje, o estudo principal é esse, né? Genética. É o cérebro, a genética, é o desenvolvimento dessas questões, assim. Também tem essa questão ambiental, que alguns acreditam. Entendi. Até inclusive, eu li uma matéria, um filme, estudo, que há muitos anos atrás, isso hoje já foi meio que abolido, eles acreditavam que era das vacinas, né? Ah, sim. Que eram das vacinas, chega a ser meio ridículo. Meio estranho. Meio estranho, né? Que eram as vacinas que causavam o transtorno, né? Devido... Até hoje tem gente que acredita. Entendi. Vamos ler aqui. Carla. Oi, Carla, tudo bem? Oi, boa noite a todos. Tenho muita dúvida sobre esse assunto. Tenho uma cliente autista, odeia o barulho do secador. A Carla é cabeleireira, né? E ela tá contando aqui que ela tem essa cliente autista e ela detesta o barulho do secador. Mas é isso mesmo, que irrita, né? Na verdade, como eles são muito sensíveis, eles né? são sensíveis, tanto a parte auditiva quanto visual, o cheiro, tudo isso influencia. Para eles é tudo muito extremo. Isso. Ao extremo. Às vezes o fato de ter que ficar um período maior sentado numa posição só e tudo mais também incomoda mais. Incomoda, né?
E isso tem que ser entendido, né? Tem que ter paciência realmente e saber que não é por mal que eles fazem isso, e sim que é um meio que eles utilizam para se comunicar, vamos dizer assim, né? Para se expressar, para mostrar aquilo ou seja, que eles não estão gostando de alguma coisa. Claro que no seu caso não tem realmente como mudar, não tem como diminuir o barulho do secador, né? Mas é bom que tu entenda realmente que isso não é uma... Não precisa nem ser autista para não gostar do barulho do secador. É eu quem digo. Então, vamos lá. Aqui o Davi Aglares. Oi, tudo bem? Tá aqui, ó. Existe uns fones bem grandes que isolam os barulhos de fora, Carla. Legal, ela tá dando uma sugestão aqui para Carla. Bem legal a família, até você ter no salão. Colocar uma televisão com algo que ela gosta nesse momento ajuda muito também. Fone de ouvido vai ajudar bastante, talvez ela nem note o barulho. É verdade, ou seja, como existem os estímulos, né? Esses estímulos que estão sendo ruins podem ser transformados em estímulos agradáveis. Um fone de ouvido, uma música, né? Alguma coisa assim que vai tirar o foco daquele problema, daquele barulho. A ideia é muito boa, é isso mesmo. Muito interessante. Bem interessante. Vamos lá. Como a gente está falando, né? Algumas relações, antigamente tinha muita relação com vacinas, que sinceramente não tem lógica. Alguns falam falta de estímulo, mas existem muitos autistas muito bem estimulados, até porque para eles se desenvolver é necessário esse estímulo. E nem por isso, então por isso que eu acho um pouco estranha essa questão do ambiental que ele é trazido. Entendi. Vamos ver o que mais chegou aqui agora. Já falei aqui a Terezinha Mendes, o Anoel também, com certeza está lá assistindo, papai e a mamãe, né? O André, tudo bom? Fábio, meu amigo. A Tereza, a Tietê, o Vânio. E quem mais tem aqui? Deixa eu ver, tem bastante gente chegando. O pessoal vai chegando, vai saindo, mas bastante gente aqui. Então vamos lá. Mas assim, tem dúvida? Pergunte. Pergunte que nós vamos estar tentando responder da melhor maneira possível, né? Se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, alguma coisa que aconteceu, que foi interessante, ou que foi meio marcante, ou que ficou sem saber o que fazer, comente aí que nós vamos tentar ajudar da melhor maneira possível. Vamos falar sobre o desenvolvimento do transtorno, ou seja, baseado ainda nas causas, né? Claro que são coisas inconclusivas, né? Sim. Mas que são interessantes nós pontuarmos, né? Falando da genética, né? Cerca de 20% das crianças que possuem autismo também possuem outras condições genéticas, como síndrome de Down, síndrome do X frágil, esclerose tuberosa, entre outras, né? Sim. Mas claro que não é uma regra. Não é uma regra. Há o autista que é vinculado a outras questões, né? Tipo síndrome de Down, do X frágil, e tem outras que também não tem nada a ver, assim, não é uma regra geral para todos, né? Como eu digo, todas elas são estudos, porém nada conclusivo, né? É só até mesmo para ter uma noção dos estudos e do esforço, né, que o pessoal está tentando. Né? Então, ainda é muito novo, assim, parece que é algo que se fala há anos, mas na verdade não é. Entendi. E é algo que os estudos ainda são muito conclusivos e acho que não existe ferramenta ainda para isso, né? Não existe. São poucos estudos ainda. Eu acho que a ciência não chegou ainda. Eu acho que no momento que a ciência conseguir mapear literalmente o DNA e tudo mais, eu acho que vai ser muito mais fácil, né? Entendi. Falando também sobre alguma das causas, como nós falamos, é inconclusivo, mas é legal pontuar algumas coisas até para... Que é trazido, né? Para conhecimento também. Para conhecimento. Pais mais velhos, a ciência diz que quanto mais velho alguém ter um filho, mais riscos a crianças... Probabilidade, né? E isso de ter algum tipo de problema. E o autismo seria um deles, claro. Não que os pais mais velhos vão ter crianças autistas. E nem pais novos, a possibilidade é zero. Exatamente. Então, quer dizer, mas até por estudo, vamos dizer assim, baseado nas crianças que têm assim, o autismo em si, nota-se que um número maior são de pais mais velhos, tá? E parentes, no caso, o caso de autismo na família. Mas isso é aquela coisa da genética, né? Eu tenho parentes, na minha família tem muito problema de coração, então provavelmente eu também tenho. Então, mas isso não é regra. Basicamente,
tipo de doença tem essa questão de parentes que já tiveram. Uhum. Entendi. Então, você está gostando? Tá achando legal? Tá sendo informativo? Assim, ó, lembrando que a partir de amanhã, essa live ela vai estar na nossa página da Terapia Criciúma e no nosso canal também no YouTube. Então, se você quiser sempre se manter informado, não consegui ver a live toda, nós vamos estar colocando amanhã no canal. Pode divulgar para alguém que... Isso. Pessoal, a divulgação, eu acho que a informação é a melhor ferramenta que nós temos. Uhum. Então, assim, a partir do momento que eu não preciso, que bom, fico feliz com isso, mas tu pode conhecer pessoas que precisam, então divulgue. Muitas vezes a gente compartilha tanta coisinha boba assim, né? Enfim, claro, não questionando isso, mas às vezes vamos lá e compartilhamos algumas coisinhas e deixamos de compartilhar alguma coisa que vai ajudar alguém, certo? Então, assim, compartilhe, faça a sua parte. No YouTube, procure lá por David Terres, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, onde você vai poder depois clicar ali, se inscrever no canal, é lógico, né? Tem que fazer a propaganda, né? e acompanhar ali os vídeos, que tem bastante vídeo legal. Inclusive hoje colocamos um vídeo novo lá sobre uma entrevista que fizemos aqui no consultório sobre hipnose clínica, né? O programa Equilíbrio aqui de Criciúma, através do portal IG Plus, fez essa entrevista bem bacana, bem legal. Hipnotizei a repórter, depois você confere lá, foi bem legal, tá bom? Vamos lá, perguntas. Aqui a Gladys e o Davi estão falando, hoje a alimentação está muito ligada a causas do autismo, novos estudos que vale a pena ter um interesse no assunto e pesquisar. Eu não entendi, mas... É alimentação industrializada, né? Sim, né? Entendi. Que aí, no caso, essa questão da alimentação mais industrializada que hoje em dia a gente tem é uma das causas do autismo. É um dos estudos um dos estudos também, entendi. É verdade. É muito interessante também e é bom pesquisar. Até nós estávamos vendo esses dias atrás, essa semana, sobre o leite, né? Sim. Sobre leite, a lactose, enfim, hoje o número de intolerantes à lactose cresceu muito mesmo. Não só a lactose também, ao trigo, né? Ao glúten. Muito obrigado. Ali tem minha secretária ali, está ali me ajudando aqui. Então, assim, o glúten também tem aumentado muito e isso é uma coisa alarmante, tá? Porque, assim, deixamos de comer coisas naturais para comer coisas industrializadas e a médio, longo prazo, isso traz um prejuízo muito grande. A gente estava falando sobre informação antes, né? E informação é tudo, né? Uhum. De qualquer tipo de doença. Então, muitas vezes, essa falta de informação faz com que o diagnóstico do autista seja muito tardio. Entendi. E muitas vezes também, essa falta, quando eles vão procurar porque encontram alguma dificuldade na criança, quando eles questionaram, mas ele era normal antes, o desenvolvimento dele era normal, às vezes eles falam, era normal, até tal ponto, depois quando foi pra escola mudou. Mas às vezes é uma falta de atenção dos pais, de não perceber que o filho ele tem tal comportamento. Que o filho ele não tem um contato visual, porque o autista tem muito disso, né? De não conseguir manter o contato visual. De que o filho ele não tem restrições alimentares, que o filho faz movimentos estereotipados, que normalmente o autista tem. Sim. É uma falta de atenção, é falta de informação, uma falta de atenção. E também, às vezes, falta de querer que isso seja verdade. Verdade, Porque, assim, é muito normal também a pessoa ver todos esses sintomas, esses detalhes, mas dizer, não, isso vai passar, isso não vai acontecer. E fica levando isso, onde vai tardando, até que chega um momento que não dá mais. Só que aí já é mais complicado. Porque assim, uma coisa que já poderia ter sido tratada lá do começo, lá do início, ou seja, já tem uma melhora significativa hoje, vai começar a partir dali para frente. Porque naquele momento que é diagnosticado, se é diagnosticado antes, então ele pode ter um estímulo maior.
já ter aquele estímulo. Sim, já vai trabalhando esses estímulos, né? Onde ele vai gravando, vai se habituando também a esses estímulos. Onde vai conhecendo ele, saber qual é a dificuldade que ele tem, aonde trabalhar. Uhum. Entendi. Vamos falar dos sintomas do autismo? Sintomas, acho que é uma coisa interessante, até assim, como é meio de informação, eu acho que os sintomas é uma coisa legal da gente pontuar aqui, devido a passar essas informações para que vocês saibam que esses sintomas podem ser do autismo, né? Tá vendo, minha mãe? É verdade, dona Terezinha, bem verdade. Vamos lá. Sintomas. Mudanças sociais. Criança entre 2 e 3 meses já observam o rosto dos pais e tudo mais, já sorriem quando ouve alguma voz conhecida. No caso do autismo, já é uma situação que já quase não acontece. Uhum. Ou se acontece com menos frequência. É isso? É por isso que... É por conta disso que lá pra fora, não no Brasil, nos Estados Unidos, eles já estão diagnosticando, às vezes até quando é bebê, não tem nenhum ano de idade. Devido a esses sintomas. Sintomas que ele já tem. Porque não existe um exame. Não existe um exame ainda. Não existe um exame ainda, né? Eu vou fazer um exame para ver se ela é autista. Não, são só esses detalhes, né? São esses detalhes que é observado durante o atendimento, né? Entendi. E eu acho interessante ser diagnosticado antes, mas eu também acho um pouco preocupante. Porque e se não é? E se começa a rotular a criança? Tu diz quando ela é muito novinha. Quando ela é muito novinha. E se desde bebê já vem com aquele rótulo? E se a criança não for? Então eu acho um pouco preocupante, acho bom por um lado, mas um pouco preocupante por outro. Certo, porque daí... Não tenho opinião formada sobre o que é melhor e o que é pior. Sim, é igual os estudos, né? Não existe uma regra, né? Mas é interessante ficar atento, mas não rotular, então. Acho que é importante não rotular no momento. Naquele momento, acho importante não rotular. Mas é bacana os pais já notarem que há uma coisa diferente. Né? Então vamos ficar mais atentos, vamos ficar mais ligados. É isso? Legal, bacana. E ajudar nos estímulos, né? Pra ver. Pra ver até que ponto essas questões são apenas uma falta de estímulo mesmo, ou é uma questão mais da doença mesmo, já do transtorno, né? Entendi. Vamos lá, dificuldade na comunicação, hoje nós já falamos também, mas é interessante, normalmente nas lives nós começamos um assunto e acabamos voltando no assunto, porque pessoas vão entrando, pessoas vão saindo, algumas iniciam a live, outros pegam do meio para frente, enfim. Então é interessante a gente sempre pontuar. Então hoje nós estamos falando sobre autismo, né? Já falamos várias situações e agora estamos falando sobre os sintomas do autista. Ou seja, as mudanças sociais, que é o que nós comentamos agora, e a dificuldade de comunicação. Essa dificuldade de comunicação, também é importante falar que eles podem ter ecolalia, né? No caso, que é repetição dos sons, né? Sim. Da palavra ou de uma frase. Aí tu falou, oi, tudo bem? Então ele repete bem. Ele repete, ele dá uma continuidade. Ou alguma outra coisa. Às vezes tu pode achar que ele tá te respondendo, mas ele não tá te fazendo a ecolalia, repetindo a tua última palavra que tu falou. Ou seja, é o tipo de resposta dele. Tipo assim, você está bem? Bem. Ou seja, por mais que... Ou ele pode repetir toda a frase. Sim. Né? Ele não está sendo mal educado. Não. Ele está... É o meio que ele achou de se comunicar, ou seja, de responder a sua pergunta. Isso é bem bacana. Comportamentos repetitivos, né? Que é uma das coisas que nós já falamos também, ou seja, é bem comum, na realidade, no autismo, esses comportamentos repetitivos, né? Bem comum. Assim como o organizacional, né? Como nós falamos, né? É aquela coisa repetitiva e organizacional, ou seja, tenho meus cubos ali, tenho meus brinquedinhos e todos eles alinhadinhos, separadinhos por cores, né? Separadinhos por tamanho, ou enfim, cada um tem a sua... Eles são bem sistemáticos, até mesmo tipo, com a tua roupa, se ele te ver, tá um sujinho aqui, ele vai querer limpar, entendi. Certo. Condições genéticas, nós já falamos alguma coisa também, né? Que na realidade não existe nenhum tipo de estudo ainda que vai determinar exatamente o que é, o que não é, né? Mas assim, um dos sintomas que é interessante analisar são
problemas gastrointestinais, Que eles podem desenvolver, né? e isso, distúrbios compulsivos, disfunção do sono, ou seja, aquele sono agitado, onde ele, claro, é normal, né? Imagina. Até por função do TDAH que normalmente eles têm, né? Uhum, entendi. Normalmente o autista, ele toma um remédio pra baixar a ansiedade, né? Pra ele conseguir dormir. Sim, para poder dormir, né? Entendi. Problema no processamento sensorial, né? E tendências em comer coisas que não seja comida. Mas isso não é para todos, não né? Não é pra todos. Não, né? Pode ser, vamos dizer assim, alguns sintomas. Eu particularmente nunca conheci ninguém. Eu também achei meio. Mas, enfim. Diagnóstico. Não existe. Não existe nada comprovado, né? Diga assim, não, nós vamos fazer o diagnóstico, ou esse teste, ou isso, e isso vai determinar que a criança, enfim, a pessoa tem autismo ou não. Isso não existe, são detalhes. E esses detalhes são importantes. Você que é da família, você que é amigo, você que está vendo essa live agora, fique atento aos detalhes. Né? Infelizmente, o grande problema é a falta de informação e o procurar ajuda muito tarde. Né? Esse eu acho que é um dos grandes problemas no sentido de... Ou então tem uns que nem querem procurar ajuda, porque é justamente o que nós estávamos falando anteriormente, né? Eles não querem aquele diagnóstico. Exatamente. Então eles vão fazer de tudo para parecer que aquela criança não tem problema, achando que estão ajudando de alguma forma, mas na verdade estão atrapalhando, né? Exatamente. Ou algo que poderia ser desenvolvido melhor, algo que poderia ser entendido melhor, trabalhado em conjunto, porque é muito também importante ter o fonoaudiólogo. Sim, com certeza. Ter as crianças para desenvolver a fala, para ajudar a desenvolver a fala. Entendi. E até a escola também, é importante que a escola saiba. Até porque o autista ele tem direito ao segundo professor, né? Sim. Então a escola ela precisa dar diagnóstico para conseguir o segundo professor para essa criança. Entendi. E assim, falando sobre autismo e hipnose. Com a hipnose clínica, nós conseguimos ajudar? Sim. Conseguimos tratar autismo? Não. Primeiro que autismo não se trata. Né? Mas assim, com a hipnose clínica, nós conseguimos fazer com que a criança em si, ou a pessoa, né, ela tenha menos ansiedade, né, se torne mais tranquila. Em casos de depressão, nós conseguimos também. Aí falando sobre a criança, ou a pessoa que tem o autismo, ela não vai se concentrar, ela não vai ficar parada, enfim, isso vai dar um problema. Então, existem técnicas bem interessantes onde são usados sons bineurais, né, e sugestões no sono, ou seja, quando a criança ou a pessoa autista ela vai dormir, ela vai ficar relaxada, né? Então é interessante saber que aqueles primeiros 30 minutos, depois que a pessoa pegou no sono, você pode, em casa mesmo, assim, dar sugestões de calma, de tranquilidade, de foco, de atenção. Vai fazer mal? Claro que não, só vai fazer bem, né? Sobre a ansiedade, o nosso subconsciente, a nossa mente é incrível. E a mente do autista também é incrível, igual a nossa ou até mais, se duvidar. Então, assim, é interessante você pensar e procurar um pouco mais dessas situações. Claro que você tem que procurar um profissional, claro que ele tem que ter um acompanhamento, mas você pode fazer também. Você pode ajudar ele. Coloquei ele para dormir, ou enfim, vai lá, passa segurança para ele. Se for uma menina ou um menino, enfim, não importa, mas o papai te ama, a mamãe te ama, estou contigo, pode confiar em mim, pode estar aí, entende? Você vai passando essa confiança para essas crianças ou adultos, não importa, e o subconsciente dela vai entendendo tudo isso. E isso vai ajudando e muito, tá? Diminuindo a ansiedade, enfim, tratando depressão, e isso vai trazer vamos dizer assim, uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, tá ok? Mais alguma coisa? Acho que o importante falar é a questão de que é necessário averiguar os estímulos dele, saber aonde estimular, qual é o fator que ele mais precisa ser estimulado no momento. Eu acho que é muito importante tu ter o conhecimento do autista, conhecer o autista com quem tu tá trabalhando, conhecer o autista da tua família, da tua escola, para saber como agir em determinada situação.
Eu acho que isso é o principal foco quando se fala sobre autista. E se colocar no lugar dele, né? É informação. Se colocar no lugar dele. Eu acho que é uma das coisas que pouco se fala, né? Se coloca no lugar do autista. E quanto mais que tu conhece o autista, mais tu se coloca no lugar dele. E melhor tu consegue trabalhar com ele. Porque tu, conhecendo ele, né? Tu vai entender, tu vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E tu vai conseguir trabalhar e vai perceber o quanto é prazeroso trabalhar com o autista. É incrível, porque cada coisa que ele consegue fazer, o mínimo que seja, é uma vitória muito grande. É uma realização, né? É uma realização. Tu vê, tu fica emocionado. Quando tu vê, tu tá extremamente feliz porque ele conseguiu formar, às vezes, coisas que tu nem ensinou. Básicas. Quando tu vê, ele já tá aprendendo a ler, a escrever, e tudo isso é muito incrível. Isso. É incrível para você que vai estar ajudando e incrível para ele. Tu imagina isso, ele vai levar para o resto da vida. Ou seja, tu transformou uma situação problemática, vamos dizer assim, mais complicada, numa situação mais amena, ou seja, uma qualidade de vida melhor. É o que a gente falou agora há pouco. Tudo que tu puder fazer, tudo que nós possamos fazer para amenizar a situação e melhorar a qualidade é muito válido. É bem interessante. Seria isso, então? Acho que seria isso. Gostou? Achou bacana? Então, assim, ó, se você puder deixar o seu like, né? O seu joinha ali, ou curtir a live, nós ficamos bem contentes, até para a gente entender e saber se realmente você está gostando, enfim, se está valendo tudo, se está valendo a pena tudo isso, né? Eu acho que aí foi como a gente falou. Se a gente pode mudar alguma coisa, isso. se a gente pode melhorar alguma questão. Isso. É muito importante o feedback, né? Com certeza. E assim, ó, o que você gostaria que nós falássemos na próxima semana? Nós estamos sempre buscando alguma coisa assim, naquela semana é a semana X, então vamos falar sobre aquilo. Só que aquela coisa, às vezes você, que é a parte importante para nós, eu gostaria de que vocês falassem sobre tratamento tal, né? Ou sobre isso, sobre aquilo, como que ajuda, como que faz. Coloque nos comentários, compartilhe, entre lá na página, deixe lá o seu recadinho, mande mensagem, porque assim, ó, com esse feedback nós vamos saber o que você quer. E sabendo o que vocês querem, nós vamos se adaptando e vamos fazendo uma coisa bem legal. Certo? Seria isso então? Seria isso. Então, assim, ó, por enquanto nós só temos a agradecer vocês que ficaram desde o início, ou que começaram depois, ou enfim, ou que estão assistindo aqui pelo YouTube. Então, assim, nós ficamos bem contentes com a presença de vocês. Vamos ficando por aqui, mas na semana que vem, na terça-feira, a partir das 20 horas, talvez atrasar um pouquinho como hoje, mas é normal. Mas nós vamos estar aqui com certeza, trazendo um novo tema e contamos com vocês para que nos digam qual será esse novo tema. Claro, que se vocês compartilhem, é muito importante. É importante que vai estar ajudando várias pessoas que necessitam, pessoas familiares que têm autista, professores e tudo mais. E às vezes não entende, né? Às vezes não entende o que está acontecendo com o autista, quem sabe esse vídeo é aquele vídeo que vai dar aquele estalo lá e vai ajudar bastante eles, tá bom? Vamos ficando por aqui, agradecemos demais e até semana que vem. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.